Treinador tricolor deve repetir time que venceu a última partida no Arruda. Agora, uma pergunta simples pra você, Moisés. Quando joga em casa é um time, quando joga fora é outro, é? É isso? Um abraço, boa noite, amigo. Um abraço, Mário. Boa noite pra você. Um abraço também ao grande Diego Eduardo, a todos os ouvintes. Um abraço aos colegas de equipe, os repórteres, Miguel e o Vinícius. Ô, Mário, veja, o técnico Marcelo Cabo, tô falando devagarinho para eu não errar o nome do treinador. O técnico Marcelo Cabo, ele deixou claro isso na coletiva de imprensa, que ele vai adotar um estilo de jogo a cada partida. E também o ambiente. Vejam, rapidinho aqui. No jogo contra o Santa Cruz de Natal, o que é que aconteceu? Jogo às 3 horas da tarde, se ele mandasse a campo a mesma equipe que venceu o Horizonte, provavelmente o time não teria feito o primeiro tempo que fez, na visão do treinador. Onde o time foi agressivo, teve algumas oportunidades, mas teve um campo ruim, né? E um calor tremendo, e foi um jogo de muita força física, principalmente no segundo tempo. Isso ele deixou claro. No segundo tempo não teve futebol. Primeiro ainda tentou, o segundo tempo foi complicado, como ele pontuou na coletiva de imprensa. Então, não vai ser anormal ele fazer essas mudanças de esquema tático, de peças, de um jogo para outro. Por essa razão, é que ele deixou uma abertura, Mário, e aí o torcedor tricolor que está ouvindo a Transamérica vai entender que ele pode sim repetir o time que venceu o Horizonte, com Felipe Alves no gol, Israel, os zagueiros ali, me ajuda aí que agora fugiu aqui, rapaz. Deixa eu só trazer aqui. Eurico e Matheus Vinícius. Isso, Matheus Vinícius e Eurico e Rodrigues. O meio-campo com Gabriel Galhardo, Balotelli e o William Júnior. E no ataque, o Thiaguinho, Thiago Galhardo e o Giovani. Então, essa deve ser a provável escalação que ele deve mandar a campo na sexta-feira. E eu falo isso baseado no que ele pontuou após o empate em 0-0 com o Santa Cruz. O que ele fez? Seria muito cômodo para mim repetir o time para o jogo de hoje. Mas aí a gente precisa, claro, analisar partida a partida, e não é só a partida. É o horário do jogo, é o campo. Vai ter partida que a gente tem como repetir aquela escalação. Vai ter partida que não, que vai ter que utilizar aí um esquema diferente, vai ter que utilizar mais a força física, Mário. Diego Eduardo, quer dizer que para o jogo com o América de Natal, vem um time. Para o jogo contra o Souza, outro time. Se for por questão de gramado, em Caruaru não vai ninguém, viu, Diego Eduardo? Porque o gramado é vai terrível. Ser bem difícil. Bem difícil, Mário, sinceramente. Mas, ainda repercutindo um pouco a coletiva que o Marcelo Cabo deu lá em Goianinha, eu até entendi a estratégia dele dos 3 zagueiros. O que não dá pra defender foi ele ter colocado o meio de campo com 3 volantes. Porque ficou sem um jogador de armação no time. Quando ele fez as mudanças, colocou de fato jogador de meio de campo, de armação, já era um pouco tarde. Se o Santa tivesse, não digo repetido o mesmo time contra o Horizonte, não. Mas se tivesse colocado uma equipe mais próxima, mas de preferência uma equipe que tivesse um poder de condução de bola, um sistema ofensivo mais conectado ao meio de campo. O Israel mais uma vez teve que ser aquela peça mais perigosa do jogo, como foi contra o Horizonte. Então mostra que o time não foi tão bem, O 0-0, tudo bem, manteve a invencibilidade, mas poderia ter apresentado um futebol melhor, poderia ter conquistado um resultado melhor, tudo bem que tem as condições ruins do gramado lá em Goianinha, não deve ser muito diferente em Caruaru, me atrevo a dizer que vai ser uma condição até pior, pelo que eu vi das fotos e imagens do Lacerdão, e no Marizão e Souza também não vai ser diferente. Então, já conhecendo o Marcelo Cabo, como ele deixou bem claro, naquele primeiro jogo contra o 13, é que podemos mexer uma peça ou duas para performar melhor, só que contra o Santa de Natal não performou bem não, conseguiu um ponto, mas não jogou tão bem. Contra o América tem que ser uma equipe mais presente, uma equipe mais organizada e de preferência mais ofensiva, claro, ser ofensivo, mas com responsabilidade, porque para mim pega uma equipe que eu considero a mais forte dentre os adversários do grupo. Vai ser um jogo complicado, não é? Esse jogo aí é o jogo do Santa nesta Série D até agora do Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora aqui, Moisés Oliveira, porque o time trabalhou na tarde de hoje no CT Ninho das Cobras, de olho na sexta-feira. O que você tem de informação? Foi treino fechado, aberto à imprensa ou não?
Não, foi fechado a imprensa esse treino hoje, Mário. A imprensa não pôde participar dessas atividades. Apenas foi encaminhado para a imprensa sonora, né? Que por sinal foi até com o zagueiro William Alves. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui, Mário, para o grande Matheus Nascimento, que está nos acompanhando lá na cidade de Vicência, está nos ouvindo, ele que também é radialista, está acompanhando. E ele mandou um abraço para você, viu, Mário? Se você gosta de um abraço, não, legal. Matheus Nascimento, um abraço. Ele só é radialista lá em Vicência ou tem outra atividade, Moisés? É radialista, o cara faz tudo, viu, Mário? Ah, empreendedor também. É um Por que fera. eu tô lhe perguntando isso? Porque com certeza você não, deve estar devendo alguma coisa ao rapaz. Deixa de gracinha. Aí mandou um abraço, você tá vendo, mandando Diego? valor aí e você fala que não tem essa de... Não, é sem fins lucrativos. O seu abraço é sem fins lucrativos? É sim, amigo. Aí é meu amigo meu. Ah, então no mínimo é a carona. No mínimo é a carona. Ok. Oi, Diego. Aí, ok, tá vendo? 11 mil ingressos já foram vendidos, ou mais de 11 mil. Mais de 13 mil ingressos. Olha, então aumentou, olha aí, tá vendo? Porque foi confirmado agora há pouco, a gente confirmou esses números. Claro que o Santa ainda não publicou, mas a gente tem sim, que já passa de 13 mil ingressos. A expectativa é que passe de 20 mil, Mário, na sexta-feira. Veja, o horário é um pouco complicado porque o pessoal está voltando do trabalho, mas o torcedor vai se fazer presente, está se mostrando isso. Então, a expectativa é que a casa esteja cheia hoje, hoje não, né, na sexta-feira, com mais de 20 mil torcedores ali no Arruda. E aí, Mário, uma notícia importante, tá? Que a gente vai trazer agora. Yuri Ferraz, o lateral direito, está liberado da punição do STJD. Olha aí, tá vendo? Ele foi punido em 6 jogos, quando estava defendendo as cores do Caxias, né, uma punição. E aí o Sampaio até tentou ali, né, um recurso para tirar os pontos do ABC, não conseguiu e a punição foi para o lateral. E o que é que aconteceu? O Santa, né, converteu essa pena em uma multa e o Santa pagou essa multa. E com isso o atleta está liberado desde o jogo contra o Santa Cruz. Ele não jogou, ele não foi relacionado porque levou uma pancada no treino no tornozelo e aí não foi relacionado para a partida. Mas o Yuri Ferraz está liberado pelo STJD. Isso quer dizer que no jogo contra o América de Natal, ele deve aparecer no banco de reservas do técnico Marcelo Cabo. E aí, outra informação também muito importante. A diretoria Coral está aguardando o retorno da CBF. Esse retorno deve acontecer amanhã, Mário, relacionado às transmissões, tanto na TV como também pelo streaming. Vale ressaltar que a CBF não liberou, né, os canais ali de YouTube, né, dos clubes para transmitir aí seus jogos. Mas houve uma pressão muito grande dos presidentes e a CBF se comprometeu a dar um retorno amanhã. Se vendeu, né, para uma empresa, quem sabe, ou até mesmo uma TV, né, todos os jogos, porque a CBF só queria vender um pacote completo, não apenas jogos exploráticos, a CBF não quer isso, ou se vendeu para um streaming, ou até mesmo liberar a transmissão daí nos canais de YouTube. Então, essa é a expectativa por parte da diretoria do Santa e outras diretorias que fizeram uma pressão tremenda para que a CBF desse um retorno. Então, a gente precisa aguardar, porque, de fato, o torcedor está cobrando, né, essa transmissão, mas a CBF, de cara, disse que não liberava nem a transmissão no canal dos clubes, mas houve uma conversa e agora está aguardando esse parecer da CBF, que deve sair amanhã. Então a gente vai ficar aguardando aí uma resposta, se é positiva ou negativa. O não, né, Mário? Já tem. Fica aguardando aí o sim, né? É verdade, claro. 2 boas notícias aí para o torcedor Coral. Essa do Yuri, o que é que você acha aí? Uma boa para o Marcelo Cabo? Para mim, uma boa, Mário. O Yuri Ferraz é um jogador também de perfil ofensivo, claro que não tanto como o Israel, e ao mesmo tempo vai ter a volta do Totti para o jogo contra a América de Natal. Então, bem servido da posição, o Marcelo Cabo vai ter. Agora, a dor de cabeça para ver quem é que vai entrar de frente vai ser maior pro técnico. Tudo bem que para mim é o Israel, né? O Totti vai ter que ter um trabalho maior para poder voltar ao time, né? Tá se recuperando, né? Tá se recondicionando fisicamente. Para mim, hoje, o titular é o Israel. Vamos ver no decorrer da Série D, mas o Yuri Ferraz é sim um jogador importante, né? Jogador que pode agregar bastante nessa campanha da Série D. Porque veja bem, o Totti voltando agora, o gramado do Arruda tá legal, mas pra Totti jogar em Caruaru não vai dar, meu amigo.
Aquele gramado ali para o rapaz se machucar de novo, ou qualquer jogador, né, Diego? Porque ele está numa condição terrível, né? Pelo menos as imagens que vimos, as imagens do gramado do Luiz Lacerda, a gente estava reclamando do estádio Nazarenão. O Nazarenão é tapete de Copa do Mundo, amigo. Pelo amor de Deus, né? É verdade, Mário. Eu fiz até um comparativo, né? Quando eu vi as imagens do campo lá de Goianinha, até um vídeo de um podcast de torcedores do Santa Cruz, né? Tem um jogador que adentrou, né? Um torcedor que adentrou o estádio. E o campo é muito desnivelado, né? Muito cheio de relevo. Mas o do Lacerdão em Caruaru, eu confesso que fiquei assustado com a qualidade do gramado. Realmente uma situação muito ruim lá em Caruaru, né? Também no Marizão e Souza, depois do jogo contra o Central, que o Santa Cruz vai para lá, também não é tão diferente. Então, gramado ruim, campo pesado, para colocar um jogador que está voltando de lesão, é um perigo. E principalmente para aqueles que já vão se arriscar dentro de campo, se torna um perigo ainda maior, né? Mas, infelizmente, as historias acontecem e os estádios são aprovados, mas isso pode se tornar um risco até para o atleta se lesionar gravemente. É bronca. Agora, na questão aí do Yuri e também do Totti, são dores de cabeça positivas para o Marcelo Cabo, porque ele vai ganhar mais opção. Agora, eu tô com o Diego. Eu acho que o Israel, ele tem que ficar como titular, porque ele tá fazendo a parte dele, né, Moisés? Mário, e a tendência é que isso aconteça, tá bom? Eu creio que o Totti, ele não, mesmo ele tendo condição para o jogo de sexta, porque o técnico até falou sobre isso, né? Que, olha, eles vão estar liberados, mas a gente não é a certeza que vão jogar, que vão ser relacionados. Mas para o jogo contra o Central, aí sim, eles vão ser relacionados. Eu falo do Totti e do Matheus Melo, tá certo? Que também está treinando desde a segunda-feira no Regenerativo. Ele já está com o grupo fazendo o processo ali de transição com bola. Então, hoje o Santa não tem ninguém no DM. Ser comemorado também, tá, Mário? É muito importante a gente dar ênfase a essa situação, porque o Santa sofreu, né, com alguns atletas ali no DM, mas hoje o DM do Santa não tem ninguém, né? Então, a expectativa é que tenha esses atletas no banco de reservas para fortalecer. Além disso, a gente traz, e o presidente falou na coletiva, que o Santa deve contratar. Eu conversei com o Arlen Menezes, rapidinho, por sinal, o Arlen sempre é muito atencioso com os repórteres, não só com a nossa equipe, mas com todo o pessoal da imprensa, e ele foi bem claro, ele falou, olha, Moisés, hoje a ideia é reforçar o ataque, só que não é certeza que a gente vai conseguir encontrar, com esse mercado inflacionado, peças para esse ataque. As 3 peças. A gente pode reforçar em outros setores, caso o técnico entenda que tem que contratar. Eu não vou garantir 3 peças como o presidente falou, mas pode ser até mais. Vai depender da questão do treinador, se entender que tem que reforçar, por exemplo, o lado direito, né, a lateral direita, se tem que reforçar a lateral esquerda, se quer mais um meio, ou seja, vai depender do entendimento do treinador, né? Mas o Santa deve reforçar esse elenco. Lembrando que hoje o elenco do Santa está um pouco inchado, alguns atletas devem deixar o Santa no decorrer da temporada, isso já está acontecendo, e o treinador quer ter ali pelo menos no grupo 30 a 31 atletas para trabalhar durante a temporada. 37 já é muita coisa, já é um elenco muito inchado, então o Santa primeiro vai encontrar locais para esses atletas que não estão sendo utilizados, né, pelo Marcelo Cabo, e aí, se entender que tem que reforçar, aí 1 ou 2, 3 peças, o Santa vai estar atento ao mercado, Mário. Conseguiram decifrar a charada de Márcio Cadá? Ele teria dito, eu gosto de café com açúcar. Conseguiram, não? Deixa pra lá, né, Mário? Ah, deixa pra lá. Tá bom.